Beleza, vamos neste vídeo então para um resumo do CPC 23, Políticas Contábeis, Mudança da Estimativa e Retificação de Erro. Vem comigo no slide. Então o CPC 23 ele tem dois objetivos básicos, pessoal: melhorar a relevância e a confiabilidade das demonstrações contábeis. Tá? Relevância e confiabilidade. Relevância e confiabilidade relacionada aqui, se você fizer uma relação, nós estudamos aí com a representação fidedigna, que são características qualitativas previstas lá na estrutura conceitual. Além disso, a característica de melhoria de comparabilidade. Então, melhorar a relevância e a confiabilidade e permitir a comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações. Então, veja que o CPC 23 vem a calhar muito com o quê? Com o critério, né, de atingir o objetivo da ciência contábil de fornecer informações úteis. Lembrando que para a informação ser útil, ela deve ter características qualitativas fundamentais: relevância e representação fidedigna, que é justamente isso, a relevância e confiabilidade. E além disso tem característica de melhoria. E nesse caso do CPC 23, ele está muito relacionado à característica da comparabilidade. Tá? É por isso que você muda aí políticas contábeis, ajustas, né, quando for erros, enfim, para quê? Para melhorar a comparabilidade. Show de bola! Algumas definições importantes que nós estudamos: políticas contábeis, princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação de demonstrações contábeis. Exemplo, a política lá de critério de avaliação de estoques, primeiro entrar, primeiro sair, PEPs, custo médio ponderado, uma base de mensuração, né? Quando ele fala de bases, então, custo corrente, valor realizável líquido, então isso aí é uma política contábil, uma base de mensuração, um exemplo de política contábil. Mudança na estimativa contábil, um ajuste nos saldos contábeis de ativo de passivo ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. Então, um exemplo, uma mudança, né, de estimativas de crédito de liquidação duvidosa, de 3%, considerando uma nova perspectiva na economia, caramba, vai aumentar a inadimplência, então de 3% vai para 10%. Uma mudança na vida útil de um ativo, né? Então são exemplos que aquilo ali pode impactar, inclusive um exercício, mudança, né, de crédito de liquidação duvidosa na estimativa, ou vários exercícios dali para frente. Exemplo, mudança da vida útil, que vai impactar o cálculo da depreciação de um ou vários exercícios aí para frente, não é mesmo? Beleza, então mudança na estimativa contábil. Atenção, as alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova, isso aqui é importantíssimo, nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros, porque erro está relacionado ao passado. Então eu fiz um erro ali de cálculo, por exemplo, um cálculo de uma depreciação, eu errei. Né? Veja que é diferente. A vida útil, houve uma nova perspectiva, uma nova tecnologia, a vida útil daquele veículo vai ser ampliada. Então houve uma inovação, uma nova informação. Então é daqui para frente. Erro não, houve um erro no cálculo da depreciação. Tá? Então é algo que aconteceu aí no passado. Estimativa, então, está muito relacionada a novidades, a inovações. Erros de períodos anteriores são omissões ou incorreções das demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores, decorrentes da falta de uso, do uso incorreto da informação confiável, que ela estava disponível quando da autorização da divulgação, e pudesse ter sido razoavelmente obtido e levado em consideração na elaboração da apresentação dessas demonstrações contábeis. Então, essas são as três principais definições, né? Políticas, mudanças e erros, que é o próprio nome, né, do pronunciamento. Além disso, duas definições importantes que nós estudamos: aplicação retrospectiva, ou seja, voltando aí, né, no tempo, e prospectiva, do exercício corrente para frente. Né? Então, basicamente, é isso aí. Políticas contábeis, entrando agora mais no detalhe. Políticas contábeis. A entidade deve alterar uma política contábil apenas se for exigida por um pronunciamento específico aí, ou
isso aí for mais confiável, mais relevante. Isso aqui não precisa memorizar nada não. Por quê? Porque sempre que uma informação resultar em algo mais confiável, mais relevante, nós estaremos o quê? Atingindo o objetivo final da ciência contábil de fornecer informações úteis. Então é bem óbvio que a entidade só vai aplicar uma política contábil se tiver previsto num pronunciamento específico, numa situação concreta lá, específica, ou isso aí resultar em algo que vai impactar o objetivo de maneira mais otimizada, ou seja, mais confiável, mais relevante, né? Atingindo novamente aquelas duas características qualitativas fundamentais da informação, relevância e representação fidedigna, aqui materializado nesse termo, né, de confiável. Vamos lá, seguindo no nosso resumo, o CPC 23 ele traz algumas situações que não constituem mudança nas políticas contábeis. A adoção de política contábil para transações, outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente e nova política. Afinal, se difere em essência ou é uma nova política, a gente usa muito aquele primazia da essência sobre a forma, significa, cara, que não está relacionada, né, àquele fenômeno econômico que foi reportado anteriormente. Então, por quê? Porque é uma nova política, então não faz sentido eu fazer esse ajuste retrospectivo que nós vamos ver, que quando é política contábil, vai ter uma aplicação retrospectiva, é o próximo item aqui, inclusive. Ó. As alterações, mudanças aí nas políticas contábeis devem ter aplicação retrospectiva. Retrospectiva, a não ser que isso seja impraticável, não é mesmo? Porque daí as exceções do CPC 23 estão relacionadas sempre, né? Salvo se impraticável, salvo se impraticável. Por quê? Porque se é impraticável, não faz sentido realmente, né? É bem razoável isso aí. Então, alterações nas políticas contábeis, aplicação retrospectiva. E é justamente por isso que nova política contábil não se insere, né? Não constitui uma mudança na política contábil. Tá bom? Mudança nas estimativas contábeis. A estimativa pode necessitar de revisão se ocorrer alterações na circunstância em que a estimativa se baseou em consequência de novas informações ou de maior experiência. Dada a sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos, não se relaciona com períodos anteriores, nem representa correção de erro. Tá? E, portanto, o efeito na mudança da estimativa vai ser reconhecido o quê? Prospectivamente, daqui para frente. Tá? Só antes de a gente entrar nesse detalhe, lembra lá que o CPC 23 ele fala o seguinte, a mudança na base de avaliação, mudança na política contábil e não uma mudança na estimativa contábil. Mudança na base de avaliação, na base de mensuração. É política contábil, não mudança na estimativa contábil. Agora, quando for difícil distinguir uma mudança da política contábil de uma mudança na estimativa contábil, a mudança é tratada como estimativa contábil. Tá bom? Então, na dificuldade ali, vai prevalecer o que, galerinha? A estimativa. Por quê? Porque logisticamente isso é mais tranquilo. Porque na estimativa é daqui para frente, do exercício corrente, não é do próximo exercício, do exercício corrente para frente, tá? Então, de forma geral, o efeito na mudança da estimativa contábil seria reconhecido prospectivamente com a sua inclusão no período da mudança, no período da mudança, ou seja, no período corrente, quando afetar apenas esse, ou também em períodos futuros, quando a mudança também afetá-los. Então, quando afetar apenas esse, o exemplo que eu falei aí dos créditos de liquidação duvidosa, que todo ano, né, precisa ser refeita essa estimativa. Já períodos futuros, um exemplo da mudança da vida útil, que vai impactar, né, vários exercícios futuros aí. Retificação de erro. Erros, então, podem ocorrer no registro, na mensuração, na apresentação e na divulgação. Os potenciais erros do período corrente descobertos nesse período devem ser corrigidos antes de as demonstrações contábeis serem autorizadas, tá bom? Por quê? E aqui vem um pouco, né, do conhecimento do CPC 24, eventos subsequentes. O que é um evento subsequente? Resumindo, é da data final ali da demonstração, 31/12, até quando for autorizadas. Então, sempre que ocorrer algum evento aqui dentro desse período, vai originar ajuste. Então, se eu descobrir um erro nesse período, vai originar ajuste. Então, por isso que ele fala aí, antes das demonstrações contábeis serem autorizadas.
porque depois que for autorizado, dali para frente, não pode ter essa correção do erro, combinado? Aí vai ser no próximo exercício. Isso aí, se ficar sendo observado esse erro após a data de autorização. Fechamos. E aí, galera, nós temos dois tipos de erros. Nós temos, erros materiais, que devem ser ajustados retrospectivamente, e nós temos erros imateriais, ou seja, que não são relevantes para o usuário e, portanto, não devem ser corrigidos. Agora, se o erro for imaterial intencional, que é o que fala aqui, ó, erros decorrentes de fraudes, ou seja, com intenção, tanto faz, ó, materiais ou imateriais devem ter aplicação retrospectiva. Lembrando sempre aquela questão, né? Quando for impraticável determinar os efeitos do erro em um período específico da informação para um ou mais períodos serem apresentados, a entidade deve retificar os saldos de abertura de ativos, passivos e PL para o período mais antigo para o qual seja praticável a reapresentação retrospectiva. Então, digamos que um erro, até eu dei o exemplo aí na aula, né, cheia, 3 exercícios, x1, x2, x3. Então, ele conseguiu aqui o x2 é praticável, só que aqui no x1, cara, é impraticável. Então, ele vai o quê? Ele vai fazer o ajuste, então vai ajustar aqui, vai impactar o exercício x3 e vai reapresentar no a demonstração do exercício x2 e vai informar em notas explicativas que x1 ali é impraticável. Então, ó, para o período mais antigo para o qual seja praticável. Digamos aqui que foi apenas o exercício x2. O exercício x1 para cá, então x0 aqui, tudo é impraticável. Então ele vai informar que isso aqui é impraticável em notas explicativas e vai ajustar aquilo que for possível. Tá? Então, retificação de erro aí. Resumindo toda essa farofada aí, então nós temos mudança na política contábil, aplicação retrospectiva, retificação de erros, aplicação retrospectiva, mudança na estimativa contábil, aplicação prospectiva. Fechou?